Então, pessoal, primeiro de tudo, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso Meetup. Hoje a gente está com a edição 66 do Meetup. Meu nome é Lucas, eu sou Data Scientist aqui no Nubank, vou ser o host essa noite. Para quem está vindo pela primeira vez, o Meetup é um evento que já existe há mais de 6 anos. Nossa, tô vendo aqui Gabriel Queiroz, um abraço aí para o Biel. Nossa, que mundo pequeno. Voltando, o Meetup é um evento mensal, é um espaço que é aberto para a comunidade mesmo, para a gente poder trocar experiências, compartilhar experiências sobre temas que envolvem inteligência artificial, machine learning, data science. E hoje a gente está aqui com convidados especiais. O formato de hoje vai ser, primeiro uma palestra que o Eduardo Ruschka vai apresentar. Então, Edu, se você quiser se apresentar. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu primeiro quero agradecer aqui o convite a todo mundo aí, a toda a organização do Meetup do Nubank, né? Em particular ao Lucas, a Cíntia e ao Marcelo, que acho que foram as 3 pessoas com quem eu tive mais contato. Agradeço também a grande audiência aí, quase 300 pessoas. Estou lisonjeado aí com tanta gente querendo ouvir o que a gente tem para conversar, para discutir. E esse, na verdade, é o meu segundo meetup do Nubank. Eu participei de um meetup em 2017, com um assunto bem técnico, combinação de agregadores de classificadores e agrupadores em problemas de aprendizado semi-supervisionado, transfer learning. E hoje a gente está com um tema bem mais suave aqui. Eu acho que eu vou compartilhar minha tela, Lucas, porque daí eu tenho já uma mini apresentação dentro dos próprios slides, pode ser? Bom, essa parte aqui acho que é mais introdutória e vai talvez motivar algumas das discussões que a gente vai ter na sequência. Eu estou chamando aqui mais uma conversa, né? Mais uma troca de ideias aqui, mas enfim, intitulei aí a pseudo-palestra como Gestão de Cientistas de Dados, abordagem H, não H, super nerd. O primeiro H é de heurística, né? No sentido de que a gente está procurando por soluções aproximadas, né? Heurísticas em computação são procedimentos destinados a evitar erros grosseiros, né? Então, é mais ou menos nessa linha, e muito menos na linha de ser holístico, no sentido de entender completamente os fenômenos sobre todos os aspectos. Então, enfim, acho que reflete mais ou menos as contribuições que eu teria aqui para o tema, que são modestas, tá? Não está indo. Agora foi, beleza. Eu vou falar um pouquinho do porquê que talvez eu deveria me atrever ou ter coragem para falar desse tema, e daí eu já aproveito e faço uma mini apresentação. E aí depois eu vou falar de alguns ingredientes-chave para fazer gestão de cientistas de dados. Em particular, vamos falar um pouquinho sobre recrutamento e seleção, gestão de projetos e avaliação de desempenho, que são temas que surgem, eu diria, independentemente do tamanho da organização, independentemente se a organização nasceu de tijolo e depois foi para a nuvem, ou se já nasceu na nuvem e não precisa necessariamente passar por uma transformação digital, tá? Tem outros tópicos, obviamente, que são super importantes, que a gente não vai cobrir hoje até por conta do tempo, e que dependem muito também do contexto, da realidade da empresa, etc., que é a seleção de gestores, estratégia e cultura. São tópicos certamente relevantes, mas, em princípio, eu não vou abordar aqui, tá? Em razão do tempo. Como alerta, né, a ideia aqui dessa primeira parte do meu lado é provocar bastante, entreter vocês, se possível, né, eu vou fazer uso intensivo de hipérboles, não matemáticas, então exageros, né, e vou começar aqui, então, falando um pouquinho do porquê que eu entendo que eu poderia me atrever a falar desse tema, né. Então, a primeira razão é que não tem uma literatura científica consolidada sobre como fazer gestão de cientistas de dados, e eu acho que até de pessoas super técnicas em geral. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a receita do fracasso ela é mais determinística do que a do sucesso. Então, eu quero dizer que existem poucas maneiras de
de a gente fazer coisa errada, existem muitas maneiras de a gente fazer a gestão corretamente, né? Então, aproveitando, parafraseando aqui Fernando Pessoa, né? Caputar é preciso, fazer gestão não é preciso, tá? Para vocês criticarem aqui os pontos, né, e as dicas que eu pretendo compartilhar com vocês, né, eventualmente tirando viés indesejáveis do prato, eu vou compartilhar um pouquinho do meu histórico aqui, que reflete mais ou menos a visão que eu tenho sobre esse assunto, tá? Antes de continuar, tá trovejando pra caramba aqui em casa, se eu cair, eu tento voltar, tá? Então, vamos lá. Primeira parte, eu diria assim, da minha experiência é acadêmica, né? Então, eu tenho aí em torno de 25 anos, um pouquinho mais de experiência com ciência de dados, sendo uma boa parte na academia, né? Eu comecei a estudar Machine Learning em 96, terminei doutorado em 2001, depois, entre 2010 e 2012, fiz pós-doutorado na Universidade do Texas, em Austin, enfim, sou professor da USP, publiquei alguns artigos já sobre ciência de dados, então, acho que o primeiro viés que a gente tem aqui é um viés de alguém que foi acadêmico e que depois veio para o mercado. Aí, quando eu fui para o mercado, né, já em 2013, eu fui ser cofundador e cientista de dados-chefe da Big Data, que foi a primeira startup brasileira a resolver problemas de negócios de grandes empresas usando ciência de dados, né? Depois, em 2016, eu fui para o Itaú montar o time de cientistas de dados, né? Eu acho que o Itaú é uma das empresas que tem a maior quantidade de cientistas de dados aqui no Brasil, né? Então, participei de toda essa construção de meia dúzia de cientistas de dados em 2016 para mais de 250 lá já em torno de 2020. E atualmente sou diretor de Data Analytics na Ambev. Aqui na Ambev eu tenho times multidisciplinares, eu cuido não apenas de ciência de dados, mas tudo que diz respeito a dados e analytics na América do Sul. Então, tem cientistas de dados, engenheiros de dados, pessoas que trabalham com BI, translators, produteiros e assim por diante. Tá? Então, acho que o viés da minha apresentação vem mais ou menos daí. Em relação a uma receita instantânea, né? Então, eu vou abordar alguns ingredientes-chave, tá? A primeira dica que eu daria, assim, para quem pretende fazer gestão de cientistas de dados, ou até quem já faz e tem pouca experiência, né? É falar a língua dos cientistas de dados, entender seus modelos mentais, né? E em geral, os cientistas de dados gostam muito de modelos e algoritmos. Então, eu me arrisco a dizer, assim, que aqueles que são mais nerds, quando a gente fala, assim, de gestão de cientistas de dados, o cara já vai querer estimar a probabilidade de sucesso na gestão usando uma sigmoide de uma soma de termos, né? Então, idealmente, a pessoa vai falar assim, cara, qual é a probabilidade de eu ter sucesso fazendo gestão? Né? E aí vai no próximo passo vai ser talvez escrever um algoritmo para computar o sigma de x, né? Essa soma dos x aí, né? Uma vez que ele tem esse algoritmo super simples aqui, que vai do primeiro ao último slide, vai adicionando coisas no prato e depois ele soma tudo e joga nessa sigmoide e vê a probabilidade de sucesso na gestão, talvez ele vai pensar em complexidade computacional, né? Então, todas essas coisas estão aqui muito mais para provocar, para chamar atenção, né? Mas, no dia a dia, essas coisas são importantes porque cientistas de dados normalmente pensam de maneira muito estruturada e gostam de modelar tudo, né? Modelar, o que são modelos? Modelos são aproximações da realidade, né? Então, os cientistas curtem fazer isso. Quando você pensa em fazer gestão de cientistas, é importante ter essas coisas em consideração, né? E aí vamos para o X da questão, né? Então, já temos um algoritmo eficiente para computar sigma de X. Quais são os X? Então, vamos começar com os X. Primeiramente, falar de ingredientes de recrutamento e seleção. Deixa eu só acompanhar o tempo aqui, beleza. Primeira observação que eu gostaria de fazer, né? Na minha opinião, soft skills não são mais importantes do que hard skills. Existe hoje muito debate sobre isso e eu vejo que a balança está bastante polarizada especialmente em discussões em geral no meio corporativo, né, de supervalorizar soft skills. Soft skills são importantes, são, mas elas, em ciência de dados, não são mais importantes do que hard skills, na minha opinião. De pouco adianta ter uma pessoa que
tem soft skills super desenvolvidas e não sabe o que está fazendo, só aperta botão, né? Então, em relação aos soft skills, eu diria que, assim, se fosse para exagerar, de novo, né, eu prometi ser hiperbólico, né? Então, quase sempre, humildade e empatia basta. Humildade porque o cientista de dados normalmente vai falar sobre assuntos que são super técnicos num ambiente corporativo. Então, só o fato da pessoa falar de inteligência artificial, de engenharia de dados, de estatística, de otimização, modelos avançados, etc., já intimida. Se você tiver uma postura arrogante, eu acho que essa combinação ela é explosiva para você, quando você tenta fazer parcerias com negócios, por exemplo. Então, humildade, para mim, é um soft skill importante. E o outro é empatia. Que empatia é essencialmente se colocar na posição do outro, tentar sentir a dor do outro, tentar enxergar o mundo como o outro enxerga e assim por diante. Então, essas duas habilidades são chave para mim. Segunda dica é de avaliação, né? Então, é o que eu chamo de dica do maestro, né? Quando um maestro vai selecionar um violinista, duvido que ele apenas vai fazer uma entrevista e pedir para o violinista contar como é que toca o violino, etc, etc. Vai pedir para o violinista tocar violino, certo? É para isso que ele vai ser contratado. Então, da mesma maneira, quando se vai avaliar um candidato, uma candidata a ser cientista de dados, a gente precisa também fazer algum tipo de avaliação técnica. Pode ser um screening test, né, mais generalista, sobre algoritmos variados, algoritmos que são os mais comumente usados. Pode ser também na forma de um use case, ou pode ser quando a pessoa já é alguém com um pouco mais de experiência, que talvez não faça sentido você querer avaliar alguém com bastante experiência, com provinhas, etc, etc. Você pode pedir para a pessoa dar uma palestra sobre um determinado assunto, e daí aproveitar aquela palestra que a pessoa está dando e fazer a tua avaliação técnica explorando assuntos que estejam correlacionados, né? Outra dica é não fazer entrevistas curtas, né? Eu vejo assim no meio corporativo, a gente gasta às vezes muito tempo com reuniões que são absolutamente improdutivas, você fica 2, 3 horas, às vezes numa reunião que é completamente improdutiva, e quando se trata de fazer entrevista com pessoas, você tenta marcar 20 minutos, 30 minutos, eu fico sempre me perguntando por que as pessoas fazem isso, né? Você vai tentar contratar alguém para trabalhar contigo, às vezes por anos, né? Ou talvez numa situação extrema pela vida inteira, né? A pessoa que está se candidatando à vaga vai se comprometer a trabalhar com aquela empresa por um determinado período de tempo, né? A empresa também, né? Tem os compromissos com o colaborador e a gente quer economizar no tempo da entrevista. Eu, sinceramente, não sei o que se ganha fazendo isso. Ainda relacionado a entrevistas, né, eu sugiro não se apegar a perguntas e respostas específicas, né? Os cientistas de dados sabem bem o que é isso, né? Não generalizar a partir de pequenas amostras, né? Então, às vezes, a pessoa fala, nossa, a pessoa não falou sobre Deep Learning, então eu vou reprovar esse candidato. Ou, nossa, falou de Deep Learning, vamos aprovar. Estou dando um exemplo exagerado aqui, mas cada um de vocês, certamente, se puxar na memória aí, vai lembrar de algum comentário específico que alguém fez sobre algum candidato e que aquilo foi, de certa forma, decisivo para aprovar ou reprovar o candidato a candidata na fase de entrevistas, né? Eu desconfio de entrevistas e das minhas, sobretudo, das minhas próprias entrevistas, eu procuro ser bastante cético em relação às próprias conclusões que eu tiro de entrevistas, né? Porque elas raramente representam de maneira isolada um bom retrato do candidato. Então, eu acho que aqui ter a sabedoria das massas, né, ajuda bastante, tá? E até diminui variância. Ser realista ao falar dos problemas que o candidato irá enfrentar, né? Então, eu vejo que existem basicamente 2 tipos de postura, né? Um é de querer comprar o candidato, falar que vai ter muita coisa legal para fazer, e blá, 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 tudo bem, isso faz parte, mas eu acho igualmente importante colocar os desafios na mesa para que a pessoa saiba exatamente o que se espera da pessoa quando ela começar a trabalhar, né? Você fantasiar demais na entrevista e tentar convencer o candidato de que tudo é um mar de rosas, né? É perigoso, em primeiro lugar, porque a pessoa pode se frustrar, e segundo, talvez você não vai trazer a pessoa que esteja com aquela vontade toda de resolver os problemas que existem na organização, né?
Outra dica é abrir espaço para candidato fazer perguntas, né? Incentivar a interagir com o futuro time. Isso é super legal, é difícil de fazer porque consome um tempo gigantesco, mas é muito importante, sempre que possível, colocar o candidato para bater papo com as pessoas com quem ele vai trabalhar, certo? Eventualmente, deixar até com que os futuros colaboradores, né, o futuro time, tenha chance de também explicitar, né, comunicar claramente quais são as impressões que estão tendo sobre o candidato, essa dica aqui é particularmente importante, né? Não descartar pessoas que sejam estranhas à cultura imediatamente, sem refletir sobre hard skills. A gente não vai conseguir ensinar hard skill em curso corporativo. Talvez alguns vão falar, nossa, mas tem uma série de cursos online, a gente pode fazer curso em loco, etc, etc. Tudo isso é verdade, mas eu acho muito improvável que a gente consiga em escala e que possa generalizar dizendo que é viável, sim, dar curso de álgebra linear avançado, de estatística avançado dentro do meio corporativo. As empresas não estão preparadas para fazer isso, não são treinadas para fazer isso, não deveriam fazer isso, quem deveria fazer isso é a universidade. Então, sem essa base de hard skill, né, mais sólida, é mais difícil de você aprender as demais coisas que são mais práticas, né? Então, de novo, acho que eu vou voltar no ponto 1 aqui, de que não valorizar apenas soft skill, né? E nice to have aqui enfim, boa capacidade de comunicação e, eventualmente, de gestão de pessoas, porque lá na frente, dependendo do nível de pessoa que você está contratando para determinado cargo, essa pessoa pode vir a ser um gestor, né? Eu vou abrir um capítulo à parte aqui que me parece importante e é muito pouco discutido, né, que é sobre introvertidos e extrovertidos, né? Então, observação empírica é que muitos talentos técnicos são introvertidos, né? Todos que estudaram aqui cursos de ciências exatas, matemática, computação, engenharia, provavelmente vão se lembrar que a maioria da turma, ou uma parte significativa da turma, era formada por pessoas introvertidas, né? O mundo corporativo e as entrevistas, os processos de entrevistas que a gente conhece, normalmente favorecem muito mais os extrovertidos, né? E os introvertidos agregam diversidade de pensamento. Então, se vocês não quiserem confiar só no que eu estou falando, e acho que não é bom confiar só no que eu estou falando, eu estou sugerindo aqui 3 livros que são bem interessantes para aprofundar um pouquinho mais na discussão, mas é fato que existe muita gente talentosa que é introvertida e que poderia ser melhor aproveitada no mundo corporativo, né? Já pensando no modus operandi das empresas, né, e acho que a grande maioria das empresas que eu conheço pratica brainstorming, né, que é desaprovado pela literatura científica. A literatura científica mostra que brainstorming não funciona, mas todo mundo no meio corporativo continua fazendo, né? Talvez hoje em dia a gente poderia chamar isso de negacionismo, não sei se isso é linguagem corporativa, mas enfim, talvez poderia, né? E aí o que acontece? Os extrovertidos, que tendem a ser menos técnicos, né, dominam essas sessões de palpites e quando se tem lá exercício de colar post-it, eles colam mais post-it, então o peso das opiniões dessas pessoas é maior do que das pessoas que são introvertidas, né? Aí eu me pergunto, será que a gente obtém soluções tecnicamente mais sólidas fazendo isso? Ou será que se a gente tem numa sala 3 introvertidos e 3 extrovertidos e todos eles são igualmente experts naquele assunto, se a gente talvez não deveria ter uma dinâmica diferente, dado que brainstorming, de novo, né, não há evidência científica que funcione. Então, a minha sugestão aqui é usar post-it para discussões estratégicas que são subjetivas por natureza, para isso tem valor, tá? Falando sobre gestão de projetos, né, a metodologia que, até onde eu sei, é a mais amplamente utilizada na prática é o CRISP-DM, né, que foi desenvolvido lá na década, acho que ano 2000, exatamente, a primeira referência do ano 2000, né, e que captura razoavelmente bem o ciclo de um projeto de ciência de dados. Você tem entendimento do negócio, entendimento dos dados, preparação dos dados, modelagem, avaliação, deploy e assim por diante, né? Você pode colocar mais setas se quiser na figura, enfim. Mas, basicamente, é razoável aqui como um modelo de trabalho aproximado para aquilo que se faz no dia a dia, né?
Normalmente a gente combina isso com pitadas de metodologia ágil. Por que não usa metodologia ágil ipsis literis? Porque desenvolver modelo de machine learning ou de IA, né, de inteligência artificial, é muito diferente de desenvolver software determinístico. No software determinístico, as pessoas normalmente têm as regras na cabeça e saem implementando aquelas regras na forma de um código, né? Quando você trabalha com machine learning, né, você fornece uma base de dados para um algoritmo que vai, entre aspas, cuspir aquele código sem garantia de que aquele código vai resolver o problema, né? Então, você está trabalhando com desenvolvimento de software, digamos assim, probabilístico. Estou forçando um pouquinho aqui a amizade, né? Uma prática que funciona razoavelmente bem é ter sprints quinzenais com pontos de controle semanais, né? Então, a gestora que está mais próxima do cientista acompanha com uma frequência maior, e daí, cada 15 dias, você compartilha os achados com os stakeholders e a vida segue, né? Uma ferramenta também que é bastante útil nesse contexto é o Kanban, né? Então, ter ali, fazer uma gestão visual, né, de tal forma que mais de uma pessoa do time consiga enxergar o que precisa ser feito, o que está sendo feito, o que já foi feito, isso ajuda bastante, né? E uma dica aqui para quem está começando agora é não venerar demais a daily, né, que vem de metodologias Scrum aqui. Normalmente se seta um tempo, né, se configura um tempo para que a daily ocorra, né? Então, 10, 15, 20 minutos. E em ciência de dados, a minha experiência mostra que isso sempre leva muito mais tempo do que 10, 15 minutos. Às vezes você consegue de maneira autoritária, arbitrária, se corta o microfone, faz tudo que é tipo de terrorismo que você pode para a pessoa parar de falar, mas é fato que depois os cientistas continuam conversando durante um dia ou 2 dias sobre o problema do amiguinho lá que foi apresentado na daily, e aí a produtividade cai e você não percebe, não sabe nem por que isso está acontecendo, né? Então, recomendo usar com moderação aí os conceitos de metodologia ágil sem adaptação para o cenário específico de ciência de dados. Ainda em gestão de projetos, né, a gente não deve esperar sucesso em todos os projetos de ciência de dados. Se a gente pensar em coisas disruptivas e levando em conta a taxa de sucesso das startups no Brasil, por exemplo, que é mais ou menos 10%, a gente deveria esperar que, se você está trabalhando com problemas difíceis para os quais a solução, se for uma solução de sucesso, vai mexer no ponteiro do negócio, a gente deveria imaginar que a grande maioria dos projetos iria dar errado e uma pequena parte apenas daria certo. Então, deveríamos esperar fracasso na maioria dos projetos, se a gente está fazendo apostas arriscadas, certo? E sucesso em alguns poucos projetos, né? Mas acontece que, quando você começa a usar a ciência de dados na prática, normalmente tem muito mato alto e você consegue ter sucesso em quase 100% dos projetos, e depois essa taxa de sucesso vai caindo, né? Outra dica importante é sempre explicar o contexto completo dos projetos ao seu time. Então, qual é o problema de negócio, o que se espera, o que o modelo vai fazer, como é que ele se incorpora no processo, como é que o modelo vai para a produção, como é que eu vou avaliar e que tipo de ponteiro que se mexe, né? Jamais prometer entregar os negócios sem antes alinhar com os seus cientistas de dados. Ouvir as opiniões técnicas antes e só depois gerar expectativas com o business, né? Então, já falei, ouvir com escutativa, né, os argumentos técnicos do cientista, não abusar do otimismo ao estimar prazos e cronogramas, né? Eu diria que em quase 100% das vezes na minha carreira em que eu tive que estimar prazo e cronograma, eu chutei. Por quê? Você não sabe nem se vai ter modelo que presta no final do dia. Então, assim, em ciência de dados, em particular, tentar estimar prazo e cronograma é um exercício de chute com uma incerteza enorme, né? E é por conta disso que, se possível, eu recomendo que acompanhe a cada 15 dias, vê a evolução, né? E aí você decide se você continua, se você para, você tem uma ideia de quanto tempo vai levar e assim por diante, né? Se você tiver que estimar prazo e fazer cronograma, como eu sei que acontece em muitas empresas, né? Às vezes é uma luta perdida tentar dizer que não faz sentido em ciência de dados ter prazo, cronograma, blá, blá, blá. Então, pelo menos revisite esses prazos, esses cronogramas com frequência, né? Isso não indica fraqueza ou incompetência, porque a gente sabe que os modelos só dão certo quando os dados ajudam, né? Acima de tudo.
E aí, nesse contexto, ainda não criar uma cultura que puna e esconda o erro, né? Ou seja, a gente precisa valorizar os aprendizados, né? Muito se fala, né, em aprendizado no meio corporativo, em fail fast, etc. Mas a verdade é que acho que na grande maioria das empresas, quando um erro acontece, a primeira coisa que se faz é procurar culpado, né? Então isso não é cultura de fail fast, né? Então a gente entende que em ciência de dados isso é fundamental, né? Fail fast and cheap, né? E barato, né? Também não dá para falhar rápido e gastar um monte de dinheiro, né? Mas punir ou esconder o erro certamente não é desejável, né? Incentivar os cientistas a trabalhar colaborativamente entre si e com os parceiros de negócios, né? Sem esquecer da natureza introvertida de parte do trabalho, né? Então, a pessoa está codando alguma coisa lá que vai levar semanas para fazer aquele código, um código complicado, etc. Não tem muito o que colaborar. Talvez o melhor é deixar a pessoa quietinha no canto dela, produzindo, codando, porque vai fazer mais rápido aquilo, certo? Então, tem hora para colaborar e tem hora para se fechar um pouquinho e se concentrar, né? Em resumo, a receita ideal, acho que contém muito conhecimento técnico e sem ambição e muito otimismo, tá? Estamos chegando aqui já no final. Ingredientes para avaliar cientistas de dados. Então, a primeira observação que eu faria é não avaliar apenas individualmente, favorecendo rankings. Os rankings, né? Então, ordenar do melhor cientista para o pior cientista, por definição, isso gera competição, porque alguém vai querer ser o melhor. Então, isso é ortogonal a querer colaboração. Então, eu tenho, assim, um radar bem sensível. Sempre que eu vejo o ranking, eu falo, isso não vai favorecer colaboração, e não vi favorecer colaboração até hoje, quando você tem isso de maneira muito aguda, né? Premiar a colaboração, né? O trabalho é de natureza interdisciplinar. Então, quando você fala de ciência de dados, não existe alguém que sabe tudo, né? Você sempre vai ter aquele mix de técnicas, né, de inteligência artificial, /machine learning, de estatística, de otimização, de processamento paralelo, distribuído, etc. Uma série de disciplinas ali que fazem parte, né, do portfólio de técnicas que um cientista usa. E ninguém sabe tudo, ninguém é craque em tudo, então o trabalho ele é um trabalho colaborativo, por definição, né? Então, você tem que premiar essa colaboração, certo? Criar mecanismos que premiem, que incentivem a colaboração, né? Já falei de não focar demais em soft skill, né? Especialmente na avaliação. Eu tenho uma hipótese aqui que no meio corporativo também as soft skills elas são muito valorizadas porque qualquer um consegue avaliar, qualquer um, não precisa ter conhecimento técnico, qualquer um consegue avaliar soft skills. Então, talvez por isso elas sejam tão populares. Uma outra característica aqui importante a ser considerada será que sucesso no projeto implica em trabalho bem feito e vice-versa? Né? Quem tem um pouquinho mais de experiência, muito provavelmente vai se lembrar de alguns projetos que deram certo, tendo sido feito um trabalho meia boca, mas deu certo, era tão fácil, caiu de maduro, deu sorte, etc. Né? Ou vai lembrar de trabalhos que foram super bem feitos e que no final o algoritmo, digamos assim, desenvolvido, né, não foi incorporado aos processos corporativos, né? Por várias razões, ou porque o modelo não era bom o suficiente, ou porque o sistema em produção não ia aguentar o processamento do algoritmo, assim por diante, né? O meu ponto aqui é avaliar a jornada, né? Porque se você apenas avalia, se você apenas premia projetos que tiveram sucesso, e aí quando um cientista faz um trabalho super bem feito e o projeto não tem sucesso, você pune, né? Primeiro, é mais ou menos óbvio que quando você tiver um problema muito desafiador, não vai ter muito candidato para querer resolver, né? Porque a probabilidade de sucesso é pequena. Se você só premia o sucesso, pouca gente vai querer fazer, né? Então, acho que aqui a gente precisa pensar bem sobre essa implicação aí de sucesso em trabalho bem feito e vice-versa, né? Eu costumo dizer que na prática nada melhor do que uma boa teoria. Então valorizar a escolha dos algoritmos, valorizar como a pessoa modelou o problema, né? Que tipo de framework a pessoa escolheu para resolver um problema de negócio, assim por diante, né? Então valorizar essas hard skills, né? E presumir que o mundo é probabilístico, né?
e que modelos, por definição, erram, né? Então, modelos são descrições aproximadas da realidade, eles são quase que feitos para errar, né? Então, se a acurácia do modelo é ruim, a gente não deveria se apressar em procurar culpados. Às vezes, a acurácia do modelo vai ser ruim porque o dado é ruim ou porque não existe modelo capaz de capturar aquela realidade extremamente complexa com aquela quantidade de dados que a gente tem à nossa disposição, né? E aí, sobre medir e avaliar, eu recomendo ler um livro bem recente aí, que se chama Nós, A Flaw in Human Judgment. É espetacular. Então, para todos aqueles interessados em medir e avaliar, recomendo fortemente que deem uma espiada nesse livro. Em particular, tem várias dicas muito interessantes para quem faz avaliação de pessoas, né? Com isso, acho que eu fecho aqui. Enfim, coloquei uns quotes aqui para divertir a galera, mas era isso. Obrigado mais uma vez.